Olá humanos, bem-vindos ao lado oculto da internet. Eu sou o Ali1. E vocês já pararam para pensar como o universo é gigantesco? Tipo, quantos bilhões de galáxias existem pelo universo? E nem precisamos pensar tão grande assim. Que tal olharmos para onde moramos? Na Via Láctea, só ela sozinha pode ter até 300 bilhões de planetas que orbitam outras estrelas. Isso me lembra aquela comparação entre milhão e bilhão. Já ouvi falar em alguns lugares que 1 milhão de minutos atrás é igual a 2 anos no passado, mas já 1 bilhão de minutos atrás dá no ano 114. Então a medida de bilhões é extremamente alta, muito difícil de conceber, e dá para encaixar essa noção em várias coisas. E uma discussão que nos lembra essa ideia foi feita pelo físico Enrico Fermi e outros pesquisadores. Porque pensa bem, vocês já viram a quantidade de planetas na nossa galáxia. Então as chances de existir vida por aí parecem ser altas. Mas onde estão os alienígenas? Por que não encontramos ninguém ainda? Ou por que não encontraram a gente? Bem, é sobre isso que vamos falar. Sobre o paradoxo de Fermi e ideias similares. Então humanos, vamos falar sobre as chances de aliens existirem por aí. Lembrando que este tema foi sugerido pelo Corvo 4097. Muito obrigado pela sugestão, Corvo. E bem, que tal irmos para o início dessa discussão? Como eu disse, uma das primeiras pessoas a popularizar essa ideia e ainda dar o nome dela foi o físico italiano Enrico Fermi. Esse senhor estava trabalhando num laboratório em Los Alamos, no Novo México, nos Estados Unidos. Ele e seus colegas conversavam na hora do almoço, até que Fermi começou a trazer um assunto à tona. Ele falava sobre os avistamentos de OVNIs, e também sobre a possibilidade de existir viagens mais rápidas que a luz. E foi durante a conversa que Fermi soltou a frase: onde está todo mundo? Tipo, onde está a vida extraterrestre? O paradoxo é, existem aparentemente muitas chances de existir vida por aí, mas não vimos nada assim em nenhum momento até agora. Podemos criar uma linha de raciocínio mais completa sobre o paradoxo. Existem bilhões de estrelas iguais ao Sol na Via Láctea. Muitas delas são orbitadas por planetas parecidos com a Terra. Esses planetas e estrelas podem ser bem mais velhos que a Terra, abrindo a possibilidade de vida ter se desenvolvido nelas antes que a gente até. Essas civilizações poderiam ter começado a fazer viagens interestelares pela galáxia em alguns milhões de anos. Quase que a galáxia inteira teria sido explorada por essas civilizações. A Terra, inclusive, já deveria ter sido encontrada pelos extraterrestres, pessoalmente por eles, ou por suas sondas. Entretanto, por enquanto, toda essa linha de raciocínio não pode ser provada por falta de evidências. Não encontramos nenhuma civilização assim, e nenhuma apareceu pra a gente. Esse é o paradoxo de Fermi. Basicamente, ele não foi o primeiro pesquisador a ter essa ideia, mas foi o que mais se popularizou, e que fez esse assunto ser discutido. Dá para criarmos suposições sobre a aparente ausência de vida extraterrestre pela galáxia. Talvez existam dificuldades para os aliens alcançarem a gente, coisas envolvendo a engenharia, astronomia ou biologia. Porque imagina se não existir uma forma de viajar mais rápido que a luz, nem por motores de dobra espacial ou outros métodos. Se só for possível usarmos a tecnologia que temos hoje para sempre, explorar a galáxia vai ser muito difícil. Além, é claro, sobre como nosso corpo vai viver no espaço, com falta de gravidade, a radiação que vem do espaço, enfim. Os extraterrestres podem passar por essas mesmas dificuldades. Os aliens podem simplesmente não querer nos visitar. Isso me lembra Star Trek, da primeira diretriz, onde é proibido que a frota estelar interfira no desenvolvimento cultural e social de uma outra civilização. Só algo que eu lembrei. As civilizações avançadas surgiram recentemente perto da Terra, não dando para elas encontrarem nosso planeta ainda. Isso pode dar a entender que os aliens estão no mesmo patamar que nós, ou até abaixo disso. Eles ainda não são tão desenvolvidos para explorar a galáxia, por exemplo. Ou os aliens já visitaram nosso planeta, e não detectamos eles. Isso já me lembrou da teoria dos deuses astronautas, que os ETs interagiram na história humana antiga. Mas aqui pode ser uma época mais antiga ainda, talvez milhões de anos atrás. Enfim, essa é a visão geral do paradoxo de Fermi. É um questionamento bem válido, porque encontrar vida em outros planetas mudaria a forma como vemos o mundo. Nós não estaríamos sozinhos. Mas esse paradoxo também abre a possibilidade de sermos os únicos, ou uma das poucas civilizações que existem no universo inteiro. Entretanto, além das ideias de Enrico Fermi, outros cientistas também desenvolveram suas pesquisas em volta disso. Uma que é bem interessante é a do Frank Drake. Ele é um pesquisador que já trabalhou buscando sinais de vida em outras estrelas. E Drake participou de uma convenção em 1961 sobre esse assunto. Foi aí que ele expôs sua famosa equação,
que tenta quantificar um número de civilizações alienígenas que conseguem mandar sinais para nós. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples que der, beleza? Então tá. O valor principal que queremos achar na equação é n. Ele representa o número de vida inteligente que existe na Via Láctea. Agora, o que vai definir o valor de n? E a multiplicação de algumas variáveis. São 7 variáveis no total, e vou citar elas. A primeira é a média de formação de estrelas na galáxia. A segunda é a fração de estrelas que possuem planetas as rodeando. A terceira é a quantidade de planetas habitáveis por sistema solar. A quarta é a fração de planetas onde realmente surgiu vida orgânica. A quinta é a fração de planetas onde realmente surgiu vida inteligente. O sexta é a fração de civilizações que alcançaram o nível de conseguir mandar sinais de sua existência para a Terra. E a sétima e última, a duração de tempo que essa civilização mandou seu sinal de existência para a Terra. Multiplicando todas essas 7 variáveis, dá o número de civilizações que podem ser detectadas por algum tipo de sinal. E aqui entra uma discussão dessa equação, porque não temos informações suficientes para definir o valor das últimas 4 variáveis da conta. Não sabemos quantos planetas têm vida orgânica, muito menos de vida inteligente, e todo o resto. Mas dá para fazer a conta escolhendo números especulativos. O próprio Drake, junto com o Carl Sagan, encontraram resultados da equação, que vão de 1000 civilizações até 100 milhões de civilizações que podem mandar sinais para a Terra. Outros pesquisadores mais pessimistas encontraram valores menores, até abaixo de uma civilização na galáxia. Então é realmente difícil saber se há vida extraterrestre pelo universo. Outro estudo interessante dentro desse tema é o do Grande Filtro, criado por Robin Hanson. Hanson percebeu que o universo parece estar morto, por não termos encontrado aliens e nem mesmo detectado algo. Então ele acredita que certos estágios do desenvolvimento da vida podem ser determinantes para ela continuar existindo. Vou citar alguns estágios aqui. O sistema solar tem que ter planetas habitáveis. Tem que haver reprodução de moléculas, assim como reprodução sexuada depois. Posteriormente surgir vidas multicelulares, como a da maioria dos animais aqui na Terra. Depois o uso de ferramenta por animais inteligentes, chegando nas civilizações que estão se aproximando da exploração espacial, até finalmente num nível de tecnologia onde os seres vivos consigam explorar o espaço de fato. Então, as espécies devem ultrapassar cada estágio para alcançar o último nível de exploração espacial. Pegamos nosso exemplo, a raça humana. Já passamos por quase todos os níveis. Estamos num planeta habitável, onde moléculas e células importantes surgiram. Evoluímos e desenvolvemos nossa inteligência até chegar aqui. Nós estamos no nível de chegar perto da exploração espacial. Mas podemos falhar aqui, se ocorrer alguma catástrofe global, por exemplo. Algo natural como o impacto de um asteroide, a erupção de um supervulcão, ou pandemia. E também pode ser humano, como explosões de bombas atômicas, até mudanças climáticas causadas por nós. São essas catástrofes que nos impedem de sair deste estágio de civilização terrestre para o estágio espacial. E podemos aplicar isso a outros planetas que existem na galáxia. Então, um certo planeta pode não ter conseguido desenvolver moléculas essenciais para a vida. E isso no Grande Filtro já é um impedimento. Ou a vida até se desenvolveu para uma civilização, mas ela pode ter se ocupado demais fazendo guerras, que destruiu o mundo com bombas nucleares, não passando pelo filtro mais uma vez. Então isso dá a entender que se não encontramos nenhum tipo de vida inteligente no universo, é porque talvez as outras civilizações não passaram pelo Grande Filtro em algum estágio. Alguns estágios do Grande Filtro podem ser mais difíceis do que outros. Pode ser que estamos passando pelo estágio mais difícil agora. Ameaças de guerra nuclear ainda existem, e se não tomarmos cuidado, talvez não consigamos ir para o nível de exploração espacial. Mas bem, são essas as 3 ideias principais que envolvem a busca de vida no universo. E acho que vocês gostam de filmes também. Então vou recomendar 2 longa-metragens e um jogo bem interessantes relacionados ao que discutimos. O primeiro é Contato. É um livre-filme, criado pelo já citado Carl Sagan. É sobre uma astrônoma que trabalha no SETI, que é um programa de busca de inteligência extraterrestre. Eles usam aquelas antenas gigantes para buscar sinais no céu. Após muito tempo escutando os sons do espaço, a astrônoma detecta algo, um sinal de outro planeta, que tem uma mensagem. É aí que o público e o governo botam o olho no projeto, querendo saber mais sobre a mensagem que veio do espaço. É um filme muito bom, que tem umas reviravoltas no final. É interessante. Um outro filme relacionado com o que falamos, e que é mais desconhecido e antigo, que eu lembro de ter assistido no aleatório e não esperava que fosse tão legal, é O Dia em que a Terra Parou, dos anos 50. Ele é bem naquele estilo retro de filme de ficção científica, mas é bem interessante. Ele se passa na Guerra Fria,
onde existia a ameaça de ataques nucleares a qualquer momento. Até que um disco voador desce do espaço e pousa na capital dos Estados Unidos. Em Washington, sai um robô e um ser humanoide da nave. Esse último é o Klaatu. Ele fala que veio em paz, mas que a Terra pode ser eliminada, pois os seres de outros planetas têm medo que os humanos comecem a ameaçar sua existência, com os recém-criados foguetes e bombas nucleares. Como falei, o filme é mais antigo, mas ainda assim bem curioso. Ele mostra os seres de outro planeta e o grande filtro, com as ameaças de bombas nucleares. Vale a pena. E para finalizar, eu recomendo um jogo que pode ter tudo o que falamos. É o Spore. Ele é dos mesmos criadores de The Sims. Nele você deve criar e desenvolver uma espécie de ser vivo, desde o nível de bactéria até uma civilização espacial. Você começa na água como um micróbio, e evolui para um ser terrestre com patas, depois para uma tribo, indo para uma civilização com cidades, até finalmente chegar no nível de explorar o espaço com sua nave espacial. É muito da hora. Ele ensina direitinho as ideias de evolução e sobrevivência, além de vida extraterrestre no final. Vale muito a pena. Mas enfim, esse foi o vídeo. O que vocês acharam das ideias que falei? Você tem uma opinião formada sobre vida em outros planetas? Os aliens existem ou não? Você já viu algum dos filmes ou jogou Spore? Deixem aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Continuem estranhos e até um outro dia.